Recém-chegado de 3 anos de intercâmbio, fui sequestrado pela minha irmã adotiva. Ao acordar, meus pulsos e tornozelos estavam acorrentados à cama com algemas geladas. Shenzininho estava toda encolhida em meus braços. Seus longos cabelos negros estavam espalhados pelo meu peito e pescoço, com um aroma frio e familiar. Seu corpo macio estava quase completamente grudado no meu. Através da camisola fina, eu podia sentir claramente sua maciez pressionando firmemente meu peito. Sua respiração suave subia e descia, seu hálito quente borrifando minha clavícula, repetidamente. Como uma pena cutucando meus nervos, ela inconscientemente esfregou seu rosto em mim em seu sono, seus lábios macios levemente colados à minha pele. Ela deixou um beijo superficial e hesitante no canto dos meus lábios. Todo o meu corpo ficou rígido, minha garganta se moveu. Mas eu não consegui emitir nenhum som. Logo depois, seus longos cílios tremeram. Ela abriu lentamente os olhos, aqueles olhos cheios de satisfação e obsessão doentias. Ela levantou ligeiramente a cabeça. Usou os dedos para levantar suavemente meu queixo, as pontas dos dedos frias, mas com uma gentileza possessiva, forçando-me a encontrar seu olhar. Ela olhou para mim, os cantos dos lábios curvados em um sorriso gentil e perigoso, e disse suavemente: "Irmãozinho, bem-vindo de volta. Fugiu por 3 anos. Desta vez, fique para sempre." Aos 7 anos, minha vida mudou completamente de direção. Um casal vestindo ternos impecáveis, com um temperamento gentil, me tirou do orfanato. Seu verdadeiro objetivo era me fazer companhia para a filha da família, que havia sofrido um trauma profundo. Aquela garota se chamava Shenzininha. Ela era delicada e bonita, mas frágil como uma porcelana que se quebra ao toque. Ela colocou toda a confiança e dependência do mundo em mim sozinho, como se eu fosse sua única esperança de salvação. Na época, eu realmente pensei que eu poderia lentamente me tornar sua salvação. Ninguém pensaria em roubar. Aquele forte medo me inundou instantaneamente. Eu escolhi fugir. 3 anos depois, saí do aeroporto arrastando minha mala. O vento frio da noite de inverno fez as pessoas tremerem. Depois de conversar brevemente com um velho colega do ensino médio, virei-me para pegar um táxi para casa. De repente, uma forte dor latejante veio da parte de trás da minha cabeça. Meus olhos escureceram e perdi completamente a consciência. Quando acordei novamente, descobri que estava deitado em uma cama estranha, mas familiar. Meus pulsos e tornozelos estavam firmemente presos com algemas de metal frio. Todo o meu corpo estava fixo na cama em forma de X, incapaz de se mover. Era assustadoramente silencioso. Apenas uma pequena luz amarela estava acesa. As cortinas estavam bem fechadas. Meu batimento cardíaco ficou fora de controle em um instante. O medo correu pela minha espinha como água gelada. Justamente quando abri a boca para gritar, de repente, senti um calor em meus braços. Olhei para baixo e vi uma garota de cabelos compridos. Ela estava toda encolhida em meus braços, seus braços envolvendo minha cintura com força, como uma pessoa se afogando agarrando o último pedaço de madeira flutuante. Seu cabelo era preto e macio, espalhado pelos meus braços e travesseiro, com um cheiro frio, mas familiar. Mesmo em seu sono, suas sobrancelhas ainda estavam levemente franzidas, seus dedos às vezes apertando com mais força. Como se eu afrouxasse um pouco, ela desaparecesse no ar. Naquele momento, todo medo e pânico foram completamente substituídos por outra emoção complexa: a luz fraca do anel. Finalmente vi seu rosto claramente. Sua pele era branca como uma porcelana fina. Seus olhos e sobrancelhas eram delicados como uma pessoa saindo de um quadro. Seus cílios longos estavam caídos, projetando uma pequena sombra suave em seus olhos. Seu sono era calmo e frágil, completamente sem a indiferença e o distanciamento de quando estava acordada, como uma boneca de porcelana que foi cuidadosamente esculpida, mas que recebeu uma alma novamente. Este rosto era quase exatamente o mesmo de quando a vi pela primeira vez, há 14 anos. Naquela época, ela estava sentada na janela saliente, olhando fixamente para fora da janela, imóvel. E agora ela estava deitada em meus braços em paz, me abraçando forte, como se finalmente tivesse encontrado o tesouro mais precioso do mundo que havia perdido há muito tempo. Minha garganta estava apertada, meu coração estava como se algo o estivesse amassando com força. Todas as perguntas se dissiparam naquele instante. Porque eu a reconheci. Xinyan. Eu sussurrei este nome suavemente. A voz estava rouca com um tremor que eu nem havia percebido. Ela é minha irmã, Shenzininha. E também o destino do qual eu nunca poderei escapar nesta vida. Meu nome é Shen Xian.
Antes dos 7 anos. Meu mundo era apenas as paredes cinzentas do orfanato, a roupa de cama que nunca era quente o suficiente e as crianças brigando por comida. Eu fui jogado diretamente na porta do orfanato por meus pais biológicos, sem nome. Sem nenhum nome, nem mesmo um pedaço de papel com a data de nascimento. O diretor me deu um nome temporário casualmente, chamado Little Stone. Provavelmente porque sentia que meu destino era como uma pedra à beira da estrada que não morreria, não importa o quanto fosse pisada. Sempre fui mais quieto do que outras crianças e mais atencioso com os outros. Não porque meu caráter fosse bom por natureza, mas porque eu tinha visto muita indiferença e abandono, e em vez disso aprendi a acomodar e cuidar dos outros. Se uma criança mais nova que eu chorasse, eu dividiria meu meio-pão com ela. Se alguém fosse intimidado, eu me colocaria silenciosamente na frente. Se alguém tivesse um pesadelo à noite e estivesse tremendo, eu bateria levemente nas costas da pessoa, como se estivesse embalando um bebê de 1 ano. Eu originalmente pensei que minha vida seria assim, crescendo no orfanato e saindo para trabalhar depois de adulto. Sem intercorrências, sem preocupações e sem família, até que uma voz misteriosa apareceu. Ele disse que seu nome era Xiao Wei. É o gerente do pessoal de Jingdong perguntando se eu queria ter uma vida mais emocionante, mesmo que o processo não fosse o ideal. Eu balancei a cabeça desesperadamente, não querendo perder essa oportunidade. A voz foi sumindo gradualmente. Mas eu senti que algo já havia mudado. Logo depois, um casal com ternos limpos e temperamento gentil apareceu. O homem se chama Shen Jianmin e a mulher se chama Su Van. Eles vieram para adotar uma criança. Mais tarde descobri que eles não queriam apenas uma criança, mas que havia uma garotinha em casa que precisava de companhia a longo prazo. Precisava ser salva. Quando o diretor me empurrou para a frente deles, abaixei a cabeça e apertei os cantos da minha roupa, sem ousar falar. O diretor elogiou-me por ser o mais sensato, nunca causar problemas, cuidar das pessoas, ser atencioso e gentil. Suvan se agachou e tocou minha cabeça levemente, os olhos cheios de pena e um traço de cansaço que não podia ser escondido. A voz dela era muito suave, perguntando se eu estava disposto a ir para casa conosco. Há uma irmã mais velha em casa. Ela precisa muito de alguém para ficar com ela. Naquela época, eu não entendia o que significava precisar de alguém para ficar junto. Eu só sabia que finalmente tinha uma casa, com um telhado, uma cama, um pai e uma mãe. E uma irmã mais velha. Eles me deram o nome de Shen Xian, com o sobrenome deles. Eu me tornei formalmente um membro da família Shen. No caminho para casa, Suvan lentamente começou a me contar sobre a situação da família. Falando sobre minha irmã mais velha, Shen Zinian. Shen Zinian é 1 ano mais velha do que eu. A partir de então, Shen Zinian não queria falar com ninguém, fechando-se completamente, com medo de estranhos. Com medo de ruídos repentinos, com medo de certas cenas e ações. Às vezes, estimulada por uma frase comum, ela se encolheria em um canto, tremendo por todo o corpo, abraçando os joelhos, imóvel, como um pequeno animal gravemente ferido. Às vezes, ela de repente se tornava extremamente agressiva, arranhando, gritando, e ninguém podia se aproximar. O médico disse que a medicação só pode ajudar. O mais importante é que alguém fique ao lado dela por um longo tempo, de preferência um membro da família. Usar o amor familiar para dissolver lentamente a sombra em seu coração. Mas a família Shen é uma família rica, com tantas propriedades que não podem ser contadas. Muitas coisas precisam ser decididas pessoalmente por eles dois. Normalmente, eles quase não têm tempo para ficar em casa, muito menos para cuidar de Shen Zinia o tempo todo. Eles também pensaram em deixar o trabalho e se concentrar em ficar com ela, mas dezenas de milhares de funcionários da empresa dependem da família Shen para comer, e muitas pessoas estão de olho neles, querendo engoli-los. Eles tentaram contratar amas, contratar babás, convidar psicólogos para vir, mas Shen Zinia não confia em ninguém. Ela repele qualquer um que se aproxime dela. Sem ter para onde ir, eles decidiram adotar uma criança. Uma criança com idade semelhante, temperamento gentil, que possa ficar ao lado dela por um longo tempo, inseparável como um membro da família. E eu atendi a todas as suas condições. Suvan apertou minha mão, seu tom solene e sério. Mamãe vai deixar claro para você. A irmã pode ser perigosa às vezes. Primeiro, você deve se proteger. Não tenha medo nem a culpe. Ela não faz de propósito. Ela está apenas com muito medo. Não pedimos que você faça nada. Só esperamos que você possa ficar mais com ela, conversar com ela. Não a deixe sozinha. Eu balancei a cabeça e respondi em voz baixa, eu entendo, mamãe.
Naquele momento, eu não senti nenhum medo de Shen Zinian, apenas muita simpatia. Ambos somos pessoas carentes de amor. Eu fui abandonado por meus pais biológicos, e ela foi presa em seu próprio mundo por um acidente. Nem mesmo ousando chorar alto. A primeira vez que vi Shen Zinian foi no quarto mais interno do segundo andar de sua casa. A porta estava entreaberta. Lá dentro, não havia som algum. Eu abri a porta suavemente. E vi uma garota sentada no parapeito da janela, de costas para mim, olhando para fora da janela. A luz do sol jorrava da janela de vidro, espalhando-se sobre ela, como se a revestisse com uma camada de luz suave e tênue. Ela estava vestindo uma camisola branca, com cabelos longos, pretos e macios, espalhados sobre seus ombros e costas. Apenas aquela vista de costas fazia as pessoas se sentirem tão bonitas que não pareciam reais. Eu não sei porquê, meus passos involuntariamente ficaram muito, muito leves, como se eu estivesse com medo de perturbar algo frágil. Depois de dar alguns passos, finalmente consegui ver seu rosto. Naquele instante, fiquei completamente atordoado. Ela era tão bonita que eu, aos 7 anos, não conseguia encontrar palavras para descrever. Pele branca como a neve, delicada como uma pessoa que saiu de uma pintura. Cílios longos caídos, lançando uma pequena sombra sobre suas pálpebras. Claramente, quase da minha idade. Mas com um tipo de temperamento único e indescritível que fazia as pessoas não conseguirem tirar os olhos dela. Mas em um rosto tão bonito, não havia expressão alguma. Ela apenas sentava ali, atordoada, olhando para fora da janela, imóvel. O sol brilhava em seu rosto, e ela nem sequer piscava, como uma boneca de porcelana que foi cuidadosamente esculpida. Mas esqueceram de lhe dar uma alma. Meu coração de repente foi apertado por algo. Uma garotinha tão bonita. Por que ela se tornou assim? Eu não me atrevi a me aproximar, então fiquei na porta e chamei suavemente. Irmã. Ela não olhou para trás, nem sequer se moveu. Então eu fiquei ali, acompanhando-a silenciosamente. Fiquei em pé a tarde inteira. Ela não falava, eu também não falava. Ela não se movia, eu também não me movia. O sol passou de inclinado a caindo. E de caindo a amarelado. Finalmente, escureceu completamente. Minhas pernas doíam de tanto ficar em pé. Mas, vendo as costas dela, eu simplesmente não conseguia ir embora. A empregada da casa me disse mais tarde que antes ninguém conseguia ficar no quarto dela por mais de 10 minutos. Ou ela gritava ou agredia. Ou simplesmente expulsava a pessoa. Mas naquele dia, ela não me expulsou. A partir daquele dia, eu passei quase todo o meu tempo com ela. Eu sentava ao lado dela enquanto ela comia, eu ficava quieto ao lado enquanto ela lia. Se ela tinha pesadelos à noite e acordava gritando, encolhendo-se em uma bola, eu sentava na beira da cama sem tocá-la. Sem me aproximar, apenas dizia suavemente, irmã, eu estou aqui. Eu também tinha medo. No começo, ela estava cheia de desconfiança em relação a mim. Se eu oferecia água, ela não aceitava. Se eu falava, ela não respondia. Se eu tentava me aproximar um pouco, ela imediatamente ficava tensa. Com os olhos cheios de medo e alerta, como um gatinho que está prestes a se arrepender. Mas eu não tinha pressa. Desde criança, aprendi a ter paciência e a esperar. Eu sei que as coisas quebradas não podem ser forçadas. Só podem ser aquecidas e reunidas aos poucos. Os dias passavam. E nós ficávamos juntos todos os dias, indo para a escola e voltando juntos. Voltando para casa juntos, ficando no quarto juntos. Ela ainda falava muito pouco. Mas gradualmente ela parou de me evitar deliberadamente e parou de tremer quando eu me aproximava. Ela me olhava secretamente, com os olhos cautelosos, como se estivesse observando um estranho que não a machucaria. O que realmente quebrou aquela camada de gelo foi um acidente na 3ª série do ensino fundamental. Naquele dia, durante o intervalo, alguns meninos estavam brincando no corredor. Um deles foi derrubado, e o som do choro foi agudo e estridente. Eu quase imediatamente percebi que algo estava errado com Zinian. Seu rosto ficou pálido instantaneamente, seu corpo tremia violentamente, suas pupilas estavam dilatadas e suas mãos agarravam firmemente a bainha de suas roupas. Ela estava encolhendo-se incontrolavelmente em direção ao canto da parede, respirando tão rapidamente que parecia que ia sufocar. Os colegas ao redor ficaram assustados e recuaram. Sem pensar em nada, corri e a abracei. Ela era pequena e leve, seu corpo estava gelado e tremia violentamente. Eu a abracei e dei tapinhas suaves nas costas dela, repetindo baixinho, irmã, está tudo bem. Eu estou aqui, não tenha medo. Eu estou aqui,
Ninguém vai te machucar. Ela tremia em meus braços. Lágrimas escorrendo silenciosamente, mas ela não gritou nem atacou ninguém. Apenas agarrou minhas roupas com força, como se estivesse agarrando a última tábua de salvação. Mas ao redor só havia crianças. E a malícia das crianças é a mais direta e a menos disfarçada. Alguém apontou para ela e sussurrou. Ela está doente? É louca? Fica assustada assim do nada. Fique longe dela, não deixe que ela te machuque. Aquelas palavras entraram em seus ouvidos uma a uma. Ásperas e cortantes. Eu protegi Shenzhen ainda mais, apoiando meu queixo no topo de sua cabeça. Para que ela não ouvisse aquelas palavras feias, para que ela não visse os olhares estranhos dos outros. Eu levantei a cabeça e olhei para aqueles colegas. Meu tom era calmo, mas com uma firmeza inquestionável. Ela baixou a guarda em relação a mim. Ela começou a falar comigo espontaneamente. Mesmo que fossem apenas uma ou duas palavras. Ela também se aproximava de mim, puxando a bainha da minha roupa. Ela me observava secretamente enquanto eu comia, e se encostava suavemente em mim à noite. Aquele lugar em seu coração que estava cheio de escuridão. Foi rasgado por mim um pouco, deixando a luz entrar, e eu também percebi gradualmente que em seu mundo, parecia que só restava eu. Seus pais ainda estavam muito ocupados. Ocasionalmente, quando voltavam para casa, apenas perguntavam rapidamente como ela estava, davam um pouco de dinheiro e iam embora novamente. Ela não era próxima de seus pais. Não era próxima da empregada, não era próxima de professores e colegas. Ela dependia apenas de mim no mundo todo. A princípio, essa dependência era afeto familiar, era segurança. Mas com o passar dos anos, o sabor mudou gradualmente. Quando Shenzhen entrou no ensino médio, ela nunca mais teve um ataque. Ela parecia não ter nenhuma diferença de uma pessoa normal, apenas não gostava de falar. Não gostava de interagir com as pessoas. Ela era fria e distante com todos, e era chamada de bela adormecida pelos colegas de classe. Todos pensavam que a sombra de sua infância havia desaparecido completamente. Que eu a havia curado lentamente. Só eu sabia que algo estava errado. Muito, muito errado. Sua dependência de mim já havia cedido em muito. O escopo normal de um relacionamento entre irmãos chegou a um ponto de posse doentia. Parecia que ela não tinha absolutamente nenhum conceito de diferença de gênero. Ela pegava o pão que eu tinha comido pela metade e mordia um pedaço diretamente, como se fosse natural. Ela pegava o copo de água que eu estava bebendo e bebia, sem se importar. À noite, ela entrava furtivamente no meu quarto, entrava embaixo das minhas cobertas. Abraçava meu braço e dormia silenciosamente até o amanhecer. Ela tinha que pegar minha mão ao sair. E se eu soltasse por um segundo, ela imediatamente me procuraria em pânico. Eu não sou idiota. Consigo sentir claramente que algo está errado. Tentei manter distância dela e também a lembrei gentilmente. Zinian, nós já crescemos. Homens e mulheres são diferentes. Não podemos mais ser como quando éramos crianças. Mas ela imediatamente ficou com os olhos vermelhos, lágrimas girando em seus olhos, olhando para mim com aquele olhar magoado e frágil. Com a voz tremendo levemente, ela disse, não somos uma família? A família não deveria ser mais próxima? Você acha que eu sou irritante, que sou um fardo, e quer me abandonar? Sempre que ela dizia isso, eu não conseguia dizer uma palavra. Eu sentia a pena dela. Eu não suportava vê-la triste, não suportava vê-la com medo de ser abandonada. Por tantos anos, eu era sua única luz, cuidando de seu longo caminho, seu único apoio. Se eu realmente a afastasse, será que ela voltaria a ser como era antes, encolhida em um canto? Com espinhos por todo o corpo? Eu cedia e me comprometia vez após vez, só conseguindo me manter à distância unilateralmente. Mas nunca ousando realmente recusar. O que me deixava ainda mais desconfortável era sua extrema hostilidade em relação a todas as garotas ao meu redor. Sempre que uma garota demonstrava afeto por mim, ela imediatamente se aproximava. Silenciosamente me puxava para trás dela e dizia friamente aos outros, agora é o ensino médio. Estudar é o mais importante. Meu irmão não namora e não tem tempo para conversar. O tom era educado, mas com uma agressividade extrema. Uma frase era suficiente para bloquear completamente as pessoas. Com o tempo, nenhuma garota na classe ousava se aproximar de mim. Todos sabiam que Shenzhen era extremamente possessiva. Quem tocasse em seu irmão, ela teria problemas com essa pessoa. Eu sempre pensei que era apenas falta de segurança nela, dependência excessiva, até que naquele dia eu descobri o segredo mais sombrio e louco escondido em seu coração. Naquele dia, depois da escola, fui ao quarto dela pegar algo. Inadvertidamente,
Vi o diário dela caído na cama. A capa estava muito limpa, sem nome. Apenas uma pequena flor branca. Eu não queria ler de propósito, mas a capa estava um pouco aberta. As palavras de cima entraram em meus olhos. Depois de ler apenas algumas linhas, todo o sangue em meu corpo pareceu congelar. Hoje uma garota tocou na mão do meu irmão. A mão dela estava suja. Tenho muita vontade de cortá-la. Porque sempre tem mulheres querendo se aproximar dele. Ele é meu, e só pode ser meu. Ela sorriu para outra garota hoje. Estou muito triste. Quero muito prendê-la. Prendê-la em um lugar onde só eu possa vê-la. Eu a amo tanto, a amo a ponto de querer esfregá-la em minha medula óssea. Ninguém pode tirá-la de mim. Noite após noite, densamente, tudo é amor por mim. E um desejo de posse quase distorcido. Entre as linhas, tudo é fanatismo, tudo é loucura. Eu fiquei parado ali, com as mãos e os pés gelados, e a parte de trás do meu pescoço dormente. Naquele momento, eu estava realmente com medo. Eu sempre pensei que a tinha curado. Eu a acompanhei para fora das sombras. Éramos irmãos e irmãs dependentes um do outro. Éramos família. Mas eu nunca imaginei que os sentimentos dela por mim já haviam ultrapassado o amor fraternal. Ela só tem a mim em seus olhos, só tem a mim em seu coração. Ela colocou todas as suas emoções, toda a sua dependência, todo o seu amor, tudo em mim sozinho. Eu não suporto culpá-la, mas também não consigo aceitar esse tipo de sentimento com serenidade. Meus pais adotivos me tratam muito bem, como se eu fosse deles. Me deram uma casa, me deram calor, me deram tudo que eu não ousava esperar quando era criança. Eu não posso destruir esta família. Não posso decepcioná-los. Mais ainda, não posso deixar Zinian cair na escuridão novamente por minha causa. Depois de hesitar por muito tempo, eu ainda contei esse incidente. Exatamente como aconteceu para Shinjiamin e Suvan. Eu pensei que eles ficariam chocados, com raiva, e não conseguiriam aceitar. Mas depois que ouviram, apenas ficaram em silêncio por um longo tempo. Não havia muita surpresa em seus rostos, como se já tivessem percebido algo vagamente. Suvan suspirou. Seus olhos estavam ligeiramente vermelhos, dizendo, nós não te culpamos, nem culpamos Zinian. Vocês cresceram juntos desde pequenos e estão juntos dia e noite. E foi você quem a tirou da escuridão. Todo o calor dela nesta vida veio de você. Ela não consegue distinguir o amor fraternal do amor romântico. É muito normal. Shen Jiamin deu um tapinha no meu ombro. Nós conversamos sobre isso. Vai estudar no exterior. Vocês estão juntos há muito tempo. Estão muito presos um ao outro. Já não conseguem ver seus próprios corações. Fiquem separados por 3 anos. Fiquem calmos um pouco. E a distância fará com que vocês entendam se a dependência, hábito ou amor verdadeiro. Dê a ela tempo e dê a si mesmo tempo. Além disso, não importa o resultado. Você é nosso filho. Não importa a escolha que você faça, nós te apoiaremos. Eu concordei. Eu preciso ir embora, preciso me acalmar e preciso deixar Shenzininha aprender a ser independente. Aprender a não depositar toda a minha vida em mim. Mas eu não sei como enfrentá-la. Como começar a dizer que eu vou embora, para um lugar muito longe? Foram 3 anos inteiros. Eu tenho medo que ela chore, medo que ela me implore para não ir. Medo daquele olhar de abandono dela, e ainda mais medo de amolecer e não conseguir ir. Então, tomei a decisão mais covarde, ir embora sem dizer nada. Naquela noite, enquanto ela dormia, eu arrumei minhas malas, na hora mais escura antes do amanhecer. Saí quietamente daquela casa onde morei por 10 anos, sem despedida, sem explicação, sem esperar que eu voltasse. Simplesmente desapareci. No momento em que o avião decolou, eu olhei para a cidade cada vez mais distante pela janela. Meu coração estava vazio. Eu sabia que ela ficaria louca, mas eu não esperava que essa separação duraria 3 anos. Nesses 3 anos, eu estudei desesperadamente, trabalhei desesperadamente. Me mantive ocupado para não ter tempo para divagar. Mas quanto mais separados, mais claramente eu percebia que o que eu sentia por Shenzininha já não era apenas afeto de irmão e irmã, não era apenas compaixão e pena. Eu gosto dela. É o tipo de gostar de um homem por uma mulher. É querer protegê-la por toda a vida. Querer estar com ela, querer dar a ela um lar. Eu descobri que não fui só eu que entrei no mundo dela, ela também entrou no meu mundo, entrou no meu coração. Eu sinto falta dela loucamente. Mas eu tenho ainda mais medo dela. Não é medo que ela me machuque. É medo que ela machuque a si mesma. No primeiro ano depois de ir para o exterior, entrei em contato com vários psicólogos.
Havia nacionais, havia estrangeiros, havia especialistas em psicologia de adolescentes, havia especialistas em transtorno de personalidade limítrofe. Eu contei a eles detalhadamente sobre a situação de Zinian, claro, omitindo o nome e as informações específicas. Perguntei sobre o curso dessa doença e os possíveis resultados. O médico ouviu e ficou em silêncio por um longo tempo. Disse que esse grau de apego já ultrapassou o escopo normal de laços familiares ou amorosos. Ela deposita todas as suas necessidades emocionais, necessidades de segurança, necessidades de existência, tudo em você. Você não é o irmão dela, nem o amante dela. Você é o mundo inteiro dela. Se deixar rolar. Essa situação geralmente leva a dois extremos. O primeiro extremo é a autodestruição, quando ela sente que está sendo alienada, sendo negligenciada, sendo abandonada, mesmo que seja apenas o que ela sente subjetivamente, ela terá uma forte autonegação e autoagressão. Ela vai sentir que não é boa o suficiente, por isso não consegue te manter. Vai sentir que viver não tem sentido, porque não tem você. Suicídio ou até automutilação são possíveis caminhos. O segundo extremo, o médico fez uma pausa, é destruir a pessoa que ela ama. Ela vai tentar te controlar, te aprisionar, cortar todas as suas conexões com o mundo exterior, te transformar em um objeto que pertence só a ela. Em sua percepção, só assim ela pode te possuir para sempre. Só assim pode garantir que você não vai embora. Seja qual for o resultado, não será o que vocês querem. As últimas palavras foram ainda mais diretas. Senhor, eu sugiro que você se prepare psicologicamente. Se você escolher voltar para ela, você deve aceitar um fato. Você não poderá ter uma vida social normal. Qualquer aproximação de uma pessoa do sexo oposto será vista por ela como uma ameaça. Qualquer bondade sua para com os outros será interpretada como traição. Ela vai constantemente suspeitar, constantemente se consumir internamente, constantemente te sequestrar com a dor dela. Com o tempo, ou você será arrastado para o abismo por ela, ou você a empurrará para o abismo. A menos que o quê? Eu senti que agarrei um salva-vidas e apressei-me em perguntar, a menos que você possa guiá-la a construir uma nova relação íntima saudável. O médico disse, isso é muito difícil. Extremamente difícil. É como se você tivesse que ajudá-la a reconstruir um sistema cognitivo, para fazê-la entender o que é o amor verdadeiro, o que é respeito igualitário. Esse processo pode levar anos, e pode até falhar. Mas se você realmente a ama, esse é o único caminho. Naquela noite, no meu apartamento no exterior, lá fora, havia uma cidade estranha, luzes estranhas, pessoas estranhas. Eu fumei pela primeira vez. No meio da fumaça, lembrei-me de quando a vi pela primeira vez quando era criança. Ele estava sentado na janela saliente. O sol brilhava sobre ele, como uma boneca de porcelana requintada, tão bonita que era impossível desviar o olhar, e tão frágil que dava pena. Lembrei-me de quando ela pegou minha mão pela primeira vez. A pequena palma da mão estava cheia de suor, mas apertava com força. Lembrei-me de quando ela tinha pesadelos à noite. Eu dei tapinhas leves nas costas dela e disse, irmã, eu estou aqui. Ela se acalmou lentamente e disse baixinho, lembrei-me do jeito que ela olhava para mim, tão concentrada, tão dependente. Como se eu fosse realmente o mundo inteiro dela. Eu não quero vê-la se autodestruir, muito menos vê-la por minha causa se transformar em uma louca que tranca a si mesma e aos outros no inferno. Eu também não quero ser trancado no porão uma vida inteira sem ver a luz do dia. Eu quero estar com ele, quero segurar a mão dele abertamente. Há muito tempo, sob a luz do sol, quero ensiná-lo que o verdadeiro amor não é um companheiro de armas, não é cativeiro, mas duas pessoas independentes, que de livre e espontânea vontade se escolhem, mesmo que o processo seja difícil. Mesmo que possa levar muitos anos, mesmo que possa falhar, eu quero tentar. Então, a partir daquele dia, comecei a planejar, esperando para voltar e guiá-lo lentamente, para que ele entendesse. O verdadeiro amor não é cativeiro, não é posse exclusiva, mas respeito mútuo e liberdade mútua, e ainda assim escolher ficar ao lado um do outro. 3 anos se passaram e eu voltei para o país. No avião, eu não parava de pensar, será que ele vai estar me esperando no aeroporto? Será sorrindo ou chorando? O que eu não esperava é que ele não estivesse no aeroporto. Em vez disso, tudo ficou escuro. Mas quando acordei, o frio nos meus pulsos. O avião pousou. Já era noite. A noite de inverno parecia excepcionalmente fria. Eu me embrulhei bem no casaco, peguei minha bagagem e saí do aeroporto.
Assim que cheguei à porta, encontrei Lin Weiwei, uma ex-colega do ensino médio. Ela era extrovertida e me cumprimentou com um sorriso. Me perguntou quando eu tinha voltado, como eu estava, e conversamos casualmente. Educado e distante, totalmente o cumprimento de um colega comum. Nós não trocamos muitas palavras e nos despedimos. Eu me virei para pegar um táxi para casa, mas assim que dei alguns passos, senti uma dor surda na parte de trás da minha cabeça. Tudo ficou escuro e perdi a consciência instantaneamente. Quando acordei novamente, estava deitado em um quarto estranho. A decoração do quarto era requintada e aconchegante. As cortinas estavam bem fechadas, a luz era fraca e havia um leve cheiro no ar. O cheiro de Shenzhenian, fresco, mais doce. Eu me movi um pouco e percebi que algo estava errado. Nos meus pulsos e tornozelos, havia algemas de metal frias. A outra extremidade estava presa à cabeceira e aos pés da cama. Eu estava firmemente presa na cama, com uma amplitude de movimento extremamente limitada. Meu coração acelerou instantaneamente. Assim que tentei me debater, senti que havia alguém nos meus braços. Sem precisar pensar, eu sabia quem era, Shenzhenian. Ele estava deitado calmamente nos meus braços naquele momento, me abraçando forte, como se finalmente tivesse encontrado de volta o tesouro mais precioso do mundo que estava perdido há muito tempo. Olhando para a garota nos meus braços, eu suspirei e fechei meus olhos lentamente. Na manhã seguinte, quando acordei, a pessoa nos meus braços já tinha sumido. A porta foi aberta suavemente. Ele entrou, segurando uma tigela de mingau. Ele caminhou até a cama e se sentou, seus olhos fixos em mim. Ele sorriu levemente. Você acordou. Eu olhei para ele, sentindo dor e impotência no meu coração. Eu gosto dele, mas não posso aceitar essa forma. Eu preciso fazê-lo entender. O cativeiro só vai me afastar cada vez mais. Só o amor normal pode nos fazer seguir em frente. Eu virei o rosto e não disse uma palavra. Os dias seguintes foram uma longa e silenciosa batalha de cabo de guerra. Na primeira semana, eu me recusei a ter qualquer comunicação com ele. Não comia a comida que ele fez, não bebia a água que ele trouxe. Quando ele falava comigo, eu fechava os olhos e dormia. Ele me alimentava com uma colher, eu mantinha minha boca fechada. Ele segurava o mingau na boca e tentava me alimentar boca a boca. Eu virava a cabeça desesperadamente para evitar. Ele limpava minhas mãos, me cobria com um cobertor e então se sentava na beira da cama. Falando sozinho sobre quando éramos crianças, sobre a primeira vez que eu fiquei com ele no quarto a tarde inteira. Duas crianças que não diziam nada. Apenas ficavam lá até escurecer, falando sobre como eu o abraçava e protegia na escola, não deixando ninguém o intimidar. Falando sobre nós voltando da escola juntos, ele segurando minha mão, caminhando passo a passo sob o pôr do sol. As sombras se alongavam muito, muito. Falando sobre ele tendo pesadelos à noite, eu batendo levemente nas costas dele e dizendo: Irmã está aqui, não tenha medo. Quando ele dizia essas coisas, seu tom era suave como se estivesse cantarolando uma canção de ninar. Seus olhos cheios de saudade, como se estivesse lembrando a coisa mais linda do mundo. Às vezes, enquanto falava, ele estendia a mão para tocar meu rosto. As pontas dos dedos muito leves, com medo de quebrar alguma coisa. Você se lembra? Ele sempre perguntava assim. Eu não respondia. Enquanto falava, ele ocasionalmente mencionava aqueles 3 anos. Na noite em que você foi embora, eu realmente acordei. Um dia à noite, ele disse isso de repente. Meu corpo inteiro ficou rígido. Ele estava sentado na beira da cama de costas para a luz, seu rosto escondido na sombra, incapaz de ver sua expressão. Mas sua voz era suave. Como se estivesse falando sobre algo muito distante. Eu ouvi o som de você arrumando sua bagagem, muito baixo. Tão baixo que quase não dava para ouvir. Mas eu acordei mesmo assim. Eu não abri meus olhos nem me movi. Eu queria ver se você viria se despedir de mim, se me beijaria, ou mesmo apenas me olharia. Eu esperei, mas você não veio. Você simplesmente foi embora. Eu ouvi o som da porta fechando suavemente. Eu fiquei deitado no escuro por muito, muito tempo. Então eu me levantei. Fui até a janela, vendo seu carro indo cada vez mais longe, até o fim do poste de luz, fazendo a curva e desaparecendo. Eu fiquei parado ali, parado até o amanhecer. Ele virou a cabeça para me olhar. Seus olhos brilhavam intensamente na luz fraca, mas não havia lágrimas. Depois, papai disse para me deixar te libertar. Se você me pertencesse, você voltaria. Eu prometi. Esperei 3 anos. Cada dia, cada hora, cada minuto. Eu estava esperando. Eu esperei até que ele se inclinasse.
e deixasse um beijo rápido e leve nos meus lábios, como chuva passageira. Então você não pode mais ir. Na segunda semana, comecei a comer, não por compromisso, mas porque, se eu não comesse, eu realmente poderia morrer. E o que aconteceria com ele se eu morresse? Eu não ousava pensar. Mas eu ainda não falava com ele. Ele abria a boca para me alimentar, mas seus olhos sempre olhavam para outro lugar, como se ele fosse apenas um pouco de ar. Ele limpava meu rosto e eu fechava os olhos, como uma cena de bastidores sem alma. Esse silêncio machucava mais do que a resistência. Eu podia ver, às vezes, enquanto me alimentava, sua mão tremia. Às vezes, enquanto ele falava, sua voz embargava. Às vezes, ele pensava que eu estava dormindo e suavemente encostava a cabeça no meu ombro. E dizia baixinho, Xian, você pode me entender? Só um olhar, eu não vou me mover, nem vou abrir os olhos. Ele estava à beira do colapso. E eu estava esperando que ele percebesse que esse caminho não levaria a lugar nenhum. Na terceira semana, a situação começou a mudar. Ele começou a ficar inquieto. Às vezes, enquanto me alimentava, ele parava de repente e me encarava por um longo tempo, com um olhar que eu não conseguia entender. Então, ele estendia a mão para sentir minha respiração. Só relaxava depois de confirmar que eu ainda estava viva. À noite, ele acordava muitas vezes. Eu fingia dormir. Podia sentir ele encostando o ouvido no meu peito repetidamente, ouvindo meu coração bater. Depois de ouvir, ele se encolhia suavemente de volta nos meus braços, me abraçando ainda mais forte. Uma vez, no meio da noite, entre o sono e a vigília, eu o ouvi falando em sonhos. Zinian, Zinian. Ele estava chamando meu nome. A voz era suave e urgente, cheia de soluços. Não vá, não me abandone. Eu vou ser obediente, eu vou te ouvir. O que eu precisar mudar, eu mudo. Então, ele gritou de repente. Acordando assustado do sonho, tremendo por todo o corpo, ele ficou paralisado por alguns segundos e virou a cabeça bruscamente para me olhar, como se estivesse confirmando que eu ainda estava ali. Então, ele se jogou nos meus braços, me abraçando com força, tremendo como uma vara verde. Ele estava chorando, chorando baixinho e contido, como se estivesse com medo de me acordar. Mas eu não estava dormindo. Naquele momento, eu quase cedi. Na manhã do 21º dia, a luz do sol entrava pelas frestas da cortina. Ele entrou com uma tigela de mingau, sentando-se ao lado da cama como de costume. Eu, como de costume, abri a boca e engoli sem expressão, olhando para o teto com um olhar vazio. Ele terminou de me alimentar com a última colherada. E não se levantou para sair como de costume. Ele ficou sentado imóvel. O quarto estava muito silencioso, tão silencioso que se podia ouvir o som do ponteiro dos segundos do relógio na parede. Então, eu o ouvi falar. No 21º dia, sua voz era suave como uma gota de chuva caindo na água. Você não fala comigo, não olha nos meus olhos. Você fica rígida quando eu te toco. Eu sei de tudo. Eu pensei que, enquanto você estivesse ao meu lado, enquanto eu pudesse te ver e não te perdesse, eu ficaria satisfeita. Sua voz começou a tremer, mas eu estava errada. Você está aqui, tão perto de mim. Mas sinto que você já se foi, tão longe de mim. Eu abaixei os olhos e não o olhei. No segundo seguinte, senti algo quente pingando no dorso da minha mão. Uma gota, 2 gotas, cada vez mais. Inconscientemente, virei a cabeça. Ele estava chorando. Lágrimas grossas escorriam de seu rosto, caindo no dorso da minha mão, quentes como fogo. Ele mordia os lábios com força, seus ombros tremendo violentamente, tentando desesperadamente não fazer barulho. Mas ele não conseguia evitar. Ele apenas olhou para mim daquele jeito, sem obsessão, sem loucura em seus olhos. Apenas um medo desesperado e profundo. Zinian. Ele chamou meu nome. A voz estava rouca como se alguém estivesse estrangulando sua garganta. Você tem que ser tão cruel comigo? Eu fiz tanto. Eu te amo tanto. Eu quero tanto ficar com você. Por que nada te comove? Eu só não quero te perder. Eu só quero que você fique comigo para sempre. Isso é errado. Ele chorava sem fôlego, com lágrimas e ranho por todo o rosto, em um estado deplorável. Aquele rosto delicado estava enrugado em um nó, como uma criança que sofreu uma grande injustiça, mas não sabia a quem recorrer. Exatamente como aquela garotinha que se encolhia no canto há 14 anos, tremendo por todo o corpo. Meu coração parecia estar sendo perfurado e torcido com força. Doía tanto que eu não conseguia respirar, mas eu sabia que não podia amolecer. Se eu desse um passo para trás agora, nunca mais teria a chance de fazê-lo entender.
Eu abri meus olhos lentamente e o olhei. Esta foi a primeira vez em 21 dias que eu olhei diretamente nos seus olhos. Obsessão. Eu falei, minha voz rouca e irreconhecível. Isso não é amor. Ele ficou paralisado, as lágrimas ainda caindo. Você só quer satisfazer seu desejo de possessão. Você só quer me trancar ao seu lado, para que apenas você me tenha. Eu disse cada palavra com clareza. Tentar manter a voz calma. Amar é ser igual, é respeito, é compreensão, é dar liberdade ao outro. Não é aprisionar, não é amarrar, não é fazer outra pessoa perder tudo, só para ficar ao seu lado. Você me amarrou aqui, algemado, não me deixa ir, não me deixa ver ninguém. Onde está a igualdade e o respeito nisso? Ele não fala nada, só fica me olhando. Os lábios tremem. Nestes 21 dias, não tive um minuto de felicidade, eu digo. Sabe por quê? Porque não sou mais amado. Estou apenas sendo trancado. Trancado por você. As últimas palavras penetram no coração dele como facas. O rosto dele empalidece em um instante. Ele cambaleia como se toda a força tivesse sido tirada. Há um silêncio sepulcral no quarto, apenas sua respiração sufocada e quebrada. Não sei quanto tempo se passou. Ele se levanta lentamente, abaixa a cabeça, não consigo ver sua expressão. Então ele se vira. Vai até o criado mudo, abre a gaveta, pega uma chave. Ele volta para a beira da cama e se agacha. Começa a soltar as algemas do meu pulso. A mão dele treme, treme muito. Erra o buraco da fechadura várias vezes. Ele morde os lábios, as lágrimas caem uma a uma. Cai nas costas da mão, cai nas algemas, mas ele não levanta a cabeça para me olhar. Clique, a primeira algema se abre. Clique, a segunda. Depois, os tornozelos. Depois de tudo solto. Ele ainda está agachado ali, de cabeça baixa, os ombros tremendo. Pode ir. A voz dele sai abafada, baixa como um mosquito. Eu não me mexo. Eu estou te mandando ir. Ele de repente levanta a cabeça e grita comigo, o rosto cheio de lágrimas. Você não queria ir embora? Não acha que eu estou te trancando? A porta não está trancada. Vá. Vá. No final do grito, a voz já mudou completamente de tom. Quebrada, irreconhecível. Eu olho para ele, olho para as órbitas vermelhas dos olhos dele. Olho para o rosto dele cheio de lágrimas, olho para o tremor que ele tenta desesperadamente conter, mas não consegue. Então eu estendo a mão, puxo do chão e o abraço forte. Ele se enrijece. Eu não vou, eu digo. Ele treme violentamente em meus braços, então explode em um choro alto, um choro de partir o coração. Como uma criança abandonada inúmeras vezes. Apenas o abraço, batendo levemente nas costas dele. Ele chorou por muito, muito tempo, até que no final só restaram pequenos soluços. Ele se encolhe todo em meus braços. Como um bichinho que finalmente desistiu de lutar, mas ainda tem medo de ser abandonado. Eu deixo você ir. Ele diz com a voz rouca, a voz abafada no meu peito. Eu farei o que você mandar. Eu não vou mais te trancar. Não, não me abandone. Abaixo a cabeça e dou um beijo leve na testa dele. Eu não vou, eu digo, mas você precisa aprender a amar as pessoas. Ele acena com a cabeça em meus braços, acena com força. Depois daquele dia, ele abriu todas as algemas com as próprias mãos, sem enrolação, sem choro, apenas em silêncio. Me deixou ir embora. No momento em que saí daquela casa, a luz do sol me cegou, mas eu sabia que ele não havia desistido. Ele só estava começando a aprender a me amar da maneira que eu queria. Ao voltar para casa, finalmente encontrei meus pais adotivos. Conversamos por muito tempo. Eles apoiam minha decisão e também esperam que eu possa guiar Zinian lentamente, para que ele aprenda a amar normalmente, em vez de usar obsessão e aprisionamento. Eles providenciaram para que eu entrasse na empresa da família. Começando de baixo, me familiarizando lentamente com os negócios. O relacionamento entre mim e Shen Zinian voltou temporariamente à calma, como um casal normal que acabou de se decidir e está se ajustando lentamente. Ele não entra mais sorrateiramente no meu quarto, não me toca mais sem rodeios, não parte mais para agressão contra as pessoas ao meu redor. Ele está se contendo, está se esforçando, está tentando me dar um pouco de espaço. Até aquele dia. Eu pedi a uma nova subordinada na empresa para cuidar de relatórios e documentos. Estávamos um pouco perto. Estávamos conversando há um tempo quando Zinian, que veio me procurar, nos viu. Ele estava parado não muito longe. Com o rosto pálido e o olhar frio, não disse uma palavra, virou-se e foi embora. No dia seguinte, aquela subordinada foi transferida para uma filial distante e nunca mais apareceu na minha frente.
Eu sei que foi ele quem fez isso. Quando o encontrei, ele estava na sacada do escritório. De costas para mim, os ombros tremendo levemente. Eu fui até ele, e quando estava prestes a falar, os olhos dele ficaram vermelhos primeiro, as lágrimas caíram, a voz carregada de dor e luta reprimidas ao extremo. Eu já estou tentando me controlar. Estou me esforçando muito para me controlar, para não te trancar, para não machucar os outros. Eu quero ser uma pessoa normal. Queria tanto estar contigo, mas não consigo. Só de pensar em alguém se aproximando de você, alguém falando com você, alguém sorrindo para você, eu sinto medo. Medo de te perder, medo de você não me querer, medo de você me deixar. Só de pensar nisso, quero te trancar para sempre, para que você veja apenas a mim. Ele se virou, o rosto cheio de lágrimas, me olhando com desamparo e desespero. Eu sou horrível, não sou? Será que nunca vou melhorar? Vendo-o chorar daquele jeito, todas as repreensões, todas as teorias, ficaram entaladas na minha garganta. Estendi a mão e o abracei forte. Acariciei suas costas e sussurrei: não chore, estou aqui. Eu sei que você tem medo. Eu te dou segurança. Eu te conto tudo, onde vou, com quem me encontro, o que faço. Eu te informo tudo. Mas, Zinian, eu também preciso socializar, preciso trabalhar. Preciso de uma vida normal. Você me entende, e eu te apoio. Vamos com calma, tudo bem? Ele assentiu nos meus braços, me abraçando forte, chorando como uma criança. A partir daquele dia, comecei a informá-lo proativamente sobre tudo, onde ia, com quem me encontrava, homens ou mulheres, e quanto tempo levaria para voltar. Eu sempre o avisava com antecedência, mesmo que fosse apenas uma conversa de trabalho com uma colega. Eu contava tudo a ele, sem esconder, sem mentir. Ele foi ganhando segurança. Não ficava mais tão ansioso, nem tão extremista. Ele esperava eu voltar para casa. Cozinhava para mim, ficava em silêncio ao meu lado, não expulsava mais as pessoas ao meu redor. Não caía mais em emoções de obsessão com tanta frequência. Nosso relacionamento estava voltando aos trilhos aos poucos, sem amarras, sem prisões. Sem posse extrema, apenas companheirismo, respeito mútuo e apreço. No dia em que o momento estivesse maduro, preparei o anel com antecedência, perto da janela onde costumávamos ficar quando éramos crianças, e o pedi em casamento formalmente. Naquele dia, o sol estava particularmente brilhante, quase igual a 14 anos atrás, quando o vi pela primeira vez. A luz dourada entrava pela janela de vidro e o envolvia. Ele vestia um vestido branco. Sentado na janela, parecia uma estátua requintada que finalmente havia sido reanimada. Ajoelhei-me em um joelho, olhando atentamente em seus olhos, e disse palavra por palavra: Shenzinian, eu gosto de você. Gosto de você desde muito, muito tempo atrás. Eu quero me casar com você, quero passar a vida toda com você. Não como irmãos, mas como amantes. Você aceita se casar comigo? Ele ficou paralisado por um longo tempo. Atordoado, ele se jogou nos meus braços, me abraçando tão forte, querendo me fundir completamente em seu sangue. Desta vez, não ousei ir embora secretamente de novo. Ele enterrou o rosto no meu peito e disse abafado. Eu não consegui evitar rir, acariciando suavemente seus longos cabelos. Não vou embora. Nunca mais vou embora nesta vida. Depois do pedido de casamento, não celebramos o casamento imediatamente. Ele disse que queria ter um relacionamento como todos os casais normais. Aquelas coisas que ele só conseguia observar os outros fazerem de longe antes, mas que nunca ousou desejar por medo de me perder. Ele queria experimentar comigo. Eu concordei. Então, nos 6 meses seguintes, nós, como dois jovens que acabaram de se apaixonar, compensamos pouco a pouco toda a doçura que perdemos nos últimos 10 anos. Andamos de mãos dadas pelo antigo campus onde íamos juntos para a escola quando éramos crianças e nos beijamos suavemente no brilho do sol poente. Fomos juntos assistir a um filme na sessão da meia-noite. Ele secretamente apoiou a cabeça no meu ombro na sala de cinema escura. Fomos ao parque de diversões. Ele me puxou para andar na montanha-russa. Depois de descer, minhas pernas estavam tão fracas que não conseguiam andar. Então eu o carreguei nas costas até em casa. Fomos juntos ao supermercado para comprar comida. Ele escolhia cuidadosamente os ingredientes que eu gostava de comer. Eu empurrava o carrinho de compras atrás, ouvindo-o murmurar baixinho. Xian gosta mais disso. Xia não gosta de comer aquilo. Uma vez, estávamos enrolados no sofá folheando álbuns de fotos antigos. Quando chegamos àquela foto juntos de quando éramos crianças,
duas crianças lado a lado, ele estava sem expressão. Eu timidamente puxei a bainha de sua camisa. De repente, ele sorriu, e enquanto sorria, lágrimas começaram a cair. Xian, ele me chamou suavemente. Sim, obrigado por voltar. Eu estendi a mão e o puxei para os meus braços. Inclinei a cabeça e beijei seus cabelos, sussurrando, eu prometi a vocês. 6 meses depois, celebramos um casamento grandioso. Na verdade, ele originalmente disse que só precisava de mim. Que o mais simples seria o melhor. Mas os pais de ambos os lados insistiram em fazer algo extravagante. Shen Jiamin disse, eu só tenho uma filha. Devo deixá-la se casar com toda a pompa e circunstância. Su Van segurou minha mão com os olhos vermelhos e disse, Xian, eu o entrego a você. Nestes últimos 10 anos, nós, como pais, devemos muito a ele. Você sempre esteve lá para acompanhá-lo e protegê-lo por nós. Por favor, continue a protegê-lo bem no futuro. Eu assenti solenemente. Mãe, pode ter certeza, eu irei. Meus pais adotivos agora são meus sogros. Desde que eu era muito pequeno, eles me trataram como seu próprio filho, me deram um lar e me deram calor. Deu-me tudo que eu nunca ousaria sonhar na minha infância. No casamento, Shen Jiamin segurou a mão de Xinian e caminhou passo a passo comigo, entregando solenemente a mão dela na minha. Ele olhou nos meus olhos e a voz estava um pouco rouca. Xian, quando fomos ao orfanato para te adotar, esperávamos apenas que você pudesse fazer-lhe companhia. Não esperávamos que você a acompanhasse por toda a vida. Pai, assim que abri a boca, minha garganta travou. Ele deu um tapinha no meu ombro e não disse mais nada, mas seus olhos também ficaram vermelhos. Su Van estava ao lado, já chorando sem conseguir falar, apenas assentindo incessantemente. Continuando a enxugar as lágrimas, no momento da troca de Xian, Xinian olhou nos meus olhos e disse palavra por palavra. Shen Xian, desde pequena, só existe você no meu mundo, antes e depois também. Mas agora finalmente entendo. Que amar não é te trancar, mas te deixar ficar ao meu lado de bom grado. Vou me esforçar para ser uma amante qualificada. Não ser paranoica e não machucar ninguém ao seu redor. Se eu errar de novo, me lembre e me ensine a qualquer momento. Não me abandone, porque sem você, eu realmente não conseguiria viver. Apertei a mão dela e olhei nos seus olhos. Respondendo seriamente, Shen Xinian, eu não vou te abandonar, nunca na vida. Vamos com calma, melhorar juntos, envelhecer juntos. Depois de falar, nos beijamos apaixonadamente. A plateia inteira aplaudiu. Muitas pessoas vieram ao casamento, incluindo nossos antigos colegas de classe, colegas da empresa, parentes distantes e vizinhos que nos viram crescer desde a infância. Todos sorriram e nos abençoaram, dizendo que éramos namorados de infância, que éramos feitos um para o outro, que éramos o casal mais perfeito que eles já tinham visto. Ninguém sabia os desvios que tínhamos percorrido, as lutas, os momentos sombrios. Ninguém sabia que ele me aprisionou por 21 dias inteiros. Ninguém sabia quantos novos médicos eu consultei secretamente no exterior durante aqueles 3 anos, quantos piores cenários eu planejei. Eles só viram um casal feliz se abraçando sob a luz do sol. Ao brindar, Shen Jiamin bebeu um pouco demais, segurou minha mão e divagou. Xian. Naquela época, no orfanato, havia tantas crianças, mas nós te escolhemos à primeira vista. Sabe por quê? Eu balancei a cabeça. Porque seus olhos eram puros. Ele disse. Não era aquela pureza de agradar, era pureza de verdade. Naquela época, sabíamos que uma criança assim não machucaria Niania e seria sincera com ela. Realmente não nos enganamos. Su Van assentiu ao lado, com os olhos marejados. Depois que Nianian teve aquele acidente na infância, estávamos muito ocupados, tão ocupados que quase não tínhamos tempo para ficar com ela. Ela se trancou completamente. Se ao menos ela falasse com alguém, estávamos tão ansiosos que nossos cabelos ficaram brancos. Mais tarde, alguém sugeriu que adotássemos uma criança, dizendo que ter companhia talvez fosse bom. Entre tantas crianças, só você estava disposto a ficar sempre em frente à porta dela, ficando lá a tarde toda. A tia disse que você ficou lá até escurecer, e não queria sair mesmo com as pernas dormentes. Naquela época, eu já sabia que você seria a luz dela. Eu ouvi essas palavras com o coração amargo e terno ao mesmo tempo. Na verdade, naquele dia, eu só não sabia o que fazer. Só sentia que aquela garotinha sentada perto da janela estava muito sozinha e queria fazer-lhe companhia. Não esperava que essa companhia durasse uma vida inteira. À noite, todos os convidados foram embora e finalmente voltamos para o quarto novo.
Eu estava tão cansado que caí na cama e não queria me mexer. Ele deitou-se suavemente ao meu lado. Aproveitei para abraçá-lo. Xian, eu o chamei em voz baixa. Ele respondeu suavemente. Eu não disse mais nada. A respiração logo se tornou uniforme. A luz da lua lá fora estava linda, espalhando-se suavemente sobre nós. Como um véu suave. Eu sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O fanatismo dele não desapareceria completamente por causa de um casamento. Sua possessividade também não mudaria completamente por causa de alguns votos. Nos dias seguintes, ainda haveria atritos. Ainda haveria brigas. E ainda haveria momentos em que ele não conseguiria se controlar. Mas tudo bem. Temos uma vida inteira para ir com calma. Contanto que ele esteja aqui. Contanto que eu esteja aqui. Amor Shen Xinyan, primeira pessoa. O casamento terminou e todos os convidados foram embora. No quarto novo, só restaram eu e Shen Xian. Ele estava exausto e adormeceu rapidamente na cama. Seu rosto era gentil e tranquilo, como o menininho que costumava ficar em silêncio comigo durante toda a tarde. Beijei suavemente o canto dos seus lábios, levantei-me silenciosamente e fui para o porão na ponta dos pés. Aqui está muito escuro, apenas uma pequena lâmpada está acesa. Sobre a mesa está o diário que escrevo há muitos anos. Abri a última página, peguei a caneta e escrevi lentamente o último texto. Desde pequena, eu sabia que na verdade estava sozinha nesta família. Papai e mamãe estavam muito ocupados. Tão ocupada que raramente volto para casa, tão ocupada que raramente olha para mim. Invejo outras crianças que têm pais para abraçar, têm pais para acompanhar, mas eu não tenho nada, até aquele acidente. Na verdade, não havia nenhum trauma psicológico, nenhuma ferida, nenhum medo de tremer, nenhuma agressividade, tudo foi inventado por mim. Naquele dia, vi meus pais desmoronando em conflito, e de repente entendi uma verdade: crianças que choram ganham doces. Só quando estou doente, só quando algo me acontece, só quando estou frágil e patética. Eles realmente vão prestar atenção em mim, vão se importar comigo. Pensei que fingir estar doente me traria companhia. Mas o que eu esperei não foi mais atenção, mas um garotinho. O nome dele é Shen Xian, magrinho, gentil, com olhos puros. Falando suavemente. No começo, eu realmente o odiava, sentia que ele iria roubar o que era meu. Mas, aos poucos, descobri que a companhia e o calor que ele me dava eram muito mais do que meus pais juntos. Ele me acompanhava, me protegia, me acomodava, sentia pena de mim. No mundo todo, só ele não me abandonaria. Comecei a depender dele e então me apaixonei profundamente por ele. Quanto mais velha eu ficava, mais louca minha possessividade se tornava. Eu só queria que ele pertencesse completamente a mim. Mais tarde, ele começou a manter distância de mim, começou a se afastar de mim. Fiquei com muito medo. Então continuei fingindo ser patética, fingindo ser frágil, fingindo não poder viver sem ele. Ele realmente não teve coragem de me afastar. Naquele dia no ensino médio, ele viu meu diário. Vi medo em seus olhos. Aquela foi a primeira vez que quase perdi o controle de verdade. Naquele momento, eu realmente queria trancá-lo imediatamente, para que ninguém mais pudesse vê-lo. Mas também vi o conflito e a pena em seus olhos. Eu sabia que ele também gostava de mim. Então, eu o apoiei, o acomodei. Mas naquela noite, ele ainda foi embora. Ele foi embora secretamente. Fiquei na janela, observando sua silhueta desaparecer no fim das luzes da rua. Naquele momento, eu realmente queria matar. Queria correr e trazê-lo de volta. Queria trancá-lo. Trancá-lo para sempre, para que ele nunca mais pudesse fugir. Mas meu pai me impediu. Ele disse para deixá-lo ir. Se ele realmente pertence a você, ele vai voltar. Eu escolhi esperar. 3 anos. Cada dia, cada noite, cada minuto. Eu estava pensando nele. Eu penso nele até quase enlouquecer. Queria voar para o exterior para encontrá-lo. Mas meus pais esconderam meu passaporte e mandaram alguém me vigiar. Não me deixaram sair. Eles disseram que era para o meu bem, e também para o bem dele. Eu os odeio, mas só posso secretamente mandar alguém vigiá-lo, observar cada movimento dele. Mais tarde, a pessoa que o estava vigiando me disse que ele estava lidando com diferentes psicólogos. Eu sabia que ele também me amava. Sabia que ele queria me resgatar, queria me transformar em uma pessoa normal. Então, eu vou cooperar com ele e atuar. Fingir estar sendo curada lentamente, fingir estar abandonando o fanatismo aos poucos. Todos pensam que fui curada. Eu superei. Eu me tornei uma pessoa normal. Só eu sei. Não, eu nunca fui curada.
Eu só estou atuando cada vez melhor. Eu nunca mudei. Eu ainda sou obcecada, ainda sou louca. Ainda quero mantê-lo trancado perto de mim, para que ninguém possa roubá-lo. Só que agora, ele está disposto a ficar ao meu lado. Ele me ama. Ele se casa comigo. Ele pertence completamente a mim. Não preciso mais fingir estar doente, não preciso mais implorar, não preciso mais usar nenhum método extremo para tê-lo para sempre. Que bom! Abaixei a caneta e sorri suavemente ao ver a última linha. Talvez eu realmente nunca mais precise escrever um diário. Fechei o diário, tranquei-o na gaveta e fechei a porta do porão, trancando todas as trevas e segredos para sempre lá dentro. Voltei para o quarto. A pessoa na cama estava dormindo profundamente. Deitei-me suavemente em seus braços, encostei em seu peito. Ouvindo seu batimento cardíaco constante e forte, dei um sorriso satisfeito e doce. Ele é meu. Desde pequena, sempre foi. E pelo resto da vida, só será meu. Fim.